Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa igreja. Estou muito feliz que você está aí. Já entra deixando o seu like, assinando o nosso canal e prepara o seu coração para tudo o que nós vamos viver juntos. Vamos orar? Deus, fala conosco, Pai. Tudo que nós mais queremos é ouvir a sua voz. Prepara o nosso coração para tudo o que nós vamos viver no dia de hoje. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Como você faz para saber se pode ou não confiar em alguém? É possível medir a integridade de alguém com números? No mercado financeiro, sim. Cada um possui um score. Mas você sabe o que significa isso? Score é a pontuação que define o quanto uma pessoa é confiável no mundo dos negócios ou não. E na vida espiritual também é assim. Então a pergunta é: qual é seu score no mundo espiritual? Como anda a sua vida de santidade? Como está a sua saúde espiritual? Comece a viver de verdade. Está pronto para aumentar seu score? Nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens aqui na PIB-BH e a série chama Score Espiritual. E o que isso significa? A palavra score é muito usada para medir a qualidade de algo. E normalmente o score, ele usa uma pontuação para dizer o quanto aquilo que está sendo medido é bom ou não, é saudável ou não. Por exemplo, hoje em dia nós temos o Serasa Score, que mede a pontuação da sua saúde financeira. Ou seja, depois de analisar quanto você ganha, quanto você gasta, como você paga as suas contas, ele usa uma pontuação para medir se você é um bom pagador ou não, se você é correto com as suas finanças ou não. Portanto, essa série de mensagens, Score Espiritual, é uma série que vai ajudar você a fazer uma autoanálise, é uma série que vai trazer uma reflexão sobre a sua vida em relação à saúde da sua espiritualidade. Por exemplo, Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. O que Paulo está dizendo é que nós devemos nos examinar à luz da palavra. Nós devemos fazer sim uma autoanálise, uma reflexão, a fim de sabermos como é que anda a saúde da nossa espiritualidade, mas também para que nós possamos tomar uma decisão de crescer, de avançar, de conhecer mais a Deus, de mudar de vida, de viver em santidade. E para isso, ao longo de toda essa série, nós vamos trabalhar alguns temas. O primeiro tema é santidade, é o tema que nós vamos trabalhar hoje. No próximo domingo a gente vai falar de integridade e no terceiro e último domingo nós vamos falar sobre irrepreensibilidade, ou seja, como viver acima da repreensão. E a pergunta que eu faço para você é: e aí, topa essa jornada de crescimento espiritual? Vamos juntos trilhar esse caminho? Vamos juntos mergulhar de cabeça nesses temas, buscando de fato um crescimento? Você que está a fim de viver isso comigo, de viver isso juntos enquanto igreja, eu convido a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 12. Hebreus 12, verso 12, abre aí comigo. Você pode destravar a sua Bíblia, você pode abrir se ela for de papel. O importante é você ler junto comigo esse texto e, aproveitando, pega aí um bloco de anotações, pega um caderno e anota a mensagem. Quando você faz isso, você cresce muito mais rápido. E eu estou dizendo isso porque eu estou interessado em ver você crescer e avançando e alcançando níveis maiores de espiritualidade. Hebreus 12, verso 12. O texto diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos aí e fala assim: Deus, fala comigo. Fala comigo, Pai, eu quero ouvir a sua voz, eu não quero que seja só mais um dia, só mais uma pregação, eu quero que seja um momento de transformação pessoal. Feche os seus olhos e ore comigo. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá hoje de ouvir a tua palavra, de ser transformado, impactado por ela. Por isso, Deus, tira as distrações da nossa mente, do nosso coração, e que nós possamos estar completamente voltados para viver esse momento, Pai. E que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas,
vidas, uma palavra de impacto, de transformação, de cura e de salvação. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Querido, sabe por que tem um monte de gente perdida por aí? Sabe por que tem um monte de crente desviado? Sabe por que tem um monte de crente que está dando mais mau testemunho do que bom testemunho, sabe? É porque nós estamos formando membros de igreja e não discípulos de Jesus. De maneira rápida é isso, em resumo é isso, a gente está formando pessoas que estão fazendo parte de um grupo, que estão fazendo parte de uma comunidade apenas, e nós não estamos conseguindo formar discípulos de Jesus. E tudo começa na maneira como a gente evangeliza uma pessoa, tudo começa na maneira como nós iniciamos uma pessoa dentro do evangelho. Presta atenção em como nós evangelizamos uma pessoa. Nós pegamos a pessoa, colocamos ela de frente para nós, abrimos a nossa Bíblia e nós lemos para ela o seguinte texto: olha, se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca, você vai ser salvo. E após lermos esse texto, nós fazemos a seguinte aplicação na vida dela. Se você quiser aceitar Jesus, então você precisa crer com todo o seu coração e você precisa confessar que você crê nele. É ou não é isso que nós fazemos? Em outras palavras, o que nós estamos ensinando para essa pessoa é que não basta ela crer, mais do que crer, ela também precisa confessar para a sua própria salvação. E com isso nós estamos dizendo para ela que Deus não vai saber que ela crê até que ela confesse isso para Ele. Está conseguindo entender onde eu quero chegar? Querido, quando nós fazemos isso, ao invés de gerarmos uma vida, nós estamos gerando um aborto. Porque ao invés da pessoa nascer de novo, ao invés dela nascer viva, ela está nascendo morta. E por quê? Porque o primeiro testemunho que ela dá após a sua conversão é para salvar quem? O primeiro testemunho que ela dá após conhecer a Jesus Cristo é para salvar quem? É para salvar ela mesma. Ou seja, tudo que ela vai fazer daqui para frente é pensando apenas em si. Em se proteger, em se guardar, em se salvar, em se garantir. E é exatamente por isso que ela nasce morta. Por quê? Porque ela nasce egoísta, ela nasce individualista, ela nasce pensando apenas nela. Mas não é isso que o texto diz. O que o texto está dizendo é: porque você crê com o teu coração, você é salvo. E porque você é salvo, agora você confessa, mas não para se salvar. Por quê? Porque você já é salvo. Você confessa então no sentido de testemunhar para a salvação de outros. Percebe a diferença? Porque você crê, você foi salvo. E agora você testemunha para que quem está ao seu redor entenda o que aconteceu no seu coração. Você testemunha para a salvação daqueles que estão perto de você. Ou seja, a sua confissão agora tem a ver com a família, alcançar os amigos. Percebe o propósito de você confessar? Sabe por que então tem um monte de gente perdida por aí? Porque a Bíblia diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, a melhor forma de você perder a sua vida é tentando se salvar. Agora me diz se não é assim que os cristãos estão vivendo. O tempo todo tentando se salvar, se proteger, se guardar, se garantir. E é por isso que tem um monte de crente desviado. É por isso que tem um monte de crente perdido na vida. Querido, todo aquele que já nasce tentando se salvar, vai se relacionar com Deus na perspectiva errada. Vai se relacionar com o próximo de maneira egoísta, de maneira individualista, tentando tirar proveito de tudo para se garantir. E também vai ler a Bíblia com essa perspectiva, com uma perspectiva completamente equivocada. Com a perspectiva do eu e não do nós. Com a perspectiva do individualismo e não da comunidade nem da família. Quer ver um exemplo? O que você pensa quando nós lemos Atos 2,40, que diz: salvai-vos desta geração corrompida? A maioria das pessoas pensa assim: nossa, eu preciso me salvar, eu preciso me proteger, porque essa geração está perdida. Se eu não me proteger, se eu não me guardar, logo eu vou cair, então eu preciso me cuidar. Só que salvai-vos não é cada um se salvando. Salvai-vos é um ajudando o outro a se salvar. É um protegendo o outro. É um guardando o outro, percebe? Percebe o quanto a nossa ótica pode interpretar a nossa interpretação da palavra? Portanto, imagina a cena aí. Imagina essa pessoa que você está evangelizando, que você está falando para ela de Deus. Ela é uma pessoa desprovida do conhecimento de quem Deus é.
Ela é uma pessoa que não conhece a verdade. Ela é uma pessoa que vive na escuridão. E ao invés de trazermos sobre a vida dela iluminação, ao invés de falarmos sobre a obra da redenção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do fruto do Espírito, dos dons do Espírito, do propósito de Deus para a vida dela, ao invés de falarmos tudo isso, o que é que nós fazemos? Me diz. Nós falamos apenas de tudo que ela não pode mais fazer. Nós falamos apenas de tudo que ela vai ter que abrir mão, ou seja, ao invés de pregarmos o evangelho na sua totalidade, o que a gente está fazendo é pregar padrões morais e éticos. Você está conseguindo entender? Ao invés de falarmos para essa pessoa da nova vida que ela vai ter, da vida eterna, da vida abundante, de tudo que ela pode fazer para glorificar o nome de Deus, nós restringimos a nossa fala a um discurso de regras e comportamento. Em outras palavras, ao invés de ensinarmos sobre tudo que essa pessoa pode viver para Deus, ao invés de falarmos para ela tudo que ela pode fazer para expandir o reino dos céus na terra, nós focamos apenas em tudo que ela não deve fazer, de maneira que ao invés dessa pessoa avançar, ela fica paralisada na salvação. Ao invés de ser salva e viver para a glória de Deus, ela fica parada no tempo. Mas olha o que a Bíblia diz: vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis os desejos da carne. Repare que a Bíblia não diz, não satisfaçam os desejos da carne, porque aí sim você vai viver no Espírito. Não é isso que a Bíblia está dizendo, ela está dizendo, vivei no Espírito e de maneira nenhuma você vai agradar a carne. Percebe? É diferente. Porque o foco não está no negativo, o foco está no positivo. O foco não está naquilo que eu não devo fazer, o foco está naquilo que eu tenho que fazer. Porque quando eu estou focado naquilo que eu tenho que fazer, eu não tenho tempo para distrações, eu não tenho tempo para perder. E é por isso que tem um monte de crente perdido, desviado do seu propósito. Porque ao invés da gente mostrar para as pessoas tudo que elas podem criar, tudo que elas podem fazer, tudo que elas podem viver, nós focamos a nossa fala em algo que paralisa a vida delas. Portanto, sabe o que acontece? As pessoas até conseguem sair do Egito, mas dificilmente elas entram na terra prometida. Porque ao invés delas avançarem, elas ficam paralisadas. Isso porque nós ensinamos para ela como sair do Egito. Mas a gente não está ensinando para essas pessoas como acessar a terra prometida. Queridos, nós precisamos entender que nós somos mestres em tirar as pessoas do mundo, mas nós não conseguimos colocá-las no reino de Deus, inseri-las no reino de Deus. Somos doutores em falar sobre tudo que não pode, mas não sabemos direcionar as pessoas naquilo que elas podem fazer. Deixa eu fazer uma pausa aqui para dizer algo. O que nós estamos fazendo é qualquer outra coisa, menos pregar o evangelho. E é por isso que tem um monte de crente perdido na vida, um monte de crente desviado, um monte de cristão não praticante. Por quê? Porque nós estamos pregando qualquer outra coisa, menos o evangelho. E infelizmente o que nós estamos ensinando tem mais a ver com uma proposta de inclusão moral e ética do que o evangelho, que tem poder para transformar vidas. A Bíblia diz que o evangelho é o poder que nos liberta. A Bíblia diz que o evangelho nos transforma, que ele nos faz nova criatura, que ele nos dá uma vida nova. O evangelho é a boa notícia que muda as nossas vidas. É poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. Mas infelizmente, nós temos gerado muito mais filhos na carne do que filhos no espírito, como a Bíblia nos orienta a fazer. Sabe por quê? Porque, fala a verdade, o que a gente valoriza mesmo é a produtividade. O que a gente valoriza mesmo é número, é quantidade. E aí, por causa disso, a gente pega as melhores sementes que a gente tem, a gente cruza ela em laboratório para gerar o quê? Um grão híbrido. E o que é um grão híbrido? É um grão que produz muito, é um grão que produz acima da média, mas qual é o problema desse grão? Sabe qual é o problema dele? É que ele produz sementes que são incapazes de se reproduzir. Ou seja, o que temos feito por aí não é muito diferente disso. Pois ao gerarmos filhos na carne, nós geramos pessoas que são extremamente radicais, que mudam completamente a maneira de falar, a maneira de vestir, mudam completamente a maneira de se relacionar com os outros, mas não conseguem, por exemplo, parar e abraçar alguém.
Nós temos gerado pessoas que são extremamente religiosas, que sabem tudo sobre teologia, mas não conseguem servir. Ao gerar os filhos na carne, nós temos gerado pessoas que falam muito, mas fazem pouco. Criticam demais, mas não realizam nada. Pessoas que sabem muito, mas não têm vida. O grão híbrido é como uma mulher que engravida emocionalmente. A barriga cresce, o seio produz leite, mas ela não gera vida. Ou seja, o que temos gerado são pessoas que têm a cara de um cristão, mas o coração do diabo. A cara de um discípulo de Jesus, mas o coração de um funcionário. São pessoas que se dizem filhos, mas vivem como órfãos. Está entendendo? Quando geramos um filho na carne, geramos pessoas que nos chamam de irmão, mas agem como se nós fôssemos os seus inimigos. Sabe por que há um monte de cristãos perdidos nas ideologias políticas, defendendo aborto, defendendo o pronome neutro, defendendo a cultura vigente? Porque infelizmente essas pessoas nasceram na carne, não no espírito. Deixa eu fazer uma pausa aqui para dizer algo para vocês que estão me ouvindo. Se Paulo fosse um defensor da cultura, ele jamais teria pregado em Éfeso que a deusa Diana não passava de um ídolo sem vida. Paulo não aceitou a cultura vigente, ele foi contra ela. Se os homens de Deus tivessem falado apenas desse amor que aceita tudo, eles jamais teriam morrido como mártires. Se Jesus tivesse apoiado a cultura vigente, as ideologias políticas do seu tempo, ele nunca teria morrido crucificado, ele não teria sido preso. Como cristãos, não estamos aqui para defender ou apoiar partidos e nem ideologias. Como cristãos, nós estamos aqui para orar por aqueles que nos governam, para pregar o evangelho e para implementarmos a cultura do reino de Deus. Não aquilo que eu acho conveniente, não aquilo que eu gosto, não aquilo que o meu coração tem uma predisposição, não. A cultura do reino dos céus, a cultura do reino de Deus. Em outras palavras, o mundo está como está, porque os filhos da carne estão gritando e os filhos do Espírito estão em silêncio. E eu não estou dizendo que a gente precisa sair por aí gritando. Eu não estou dizendo que a gente precisa sair por aí agredindo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos orar mais e nós precisamos pregar mais o Evangelho de Deus, porque é o Evangelho que traz mudanças para a nossa sociedade. Querido, sabe qual é o melhor animal para o trabalho? O melhor animal para trabalhar é a mula. E sabe o que é uma mula? A mula é a mistura das qualidades do cavalo com o jumento. Ou seja, a mula é um animal muito forte para trabalhar. Mas sabe qual é o problema da mula? Ela é incapaz de se reproduzir. Ela é forte, ela trabalha pesado, mas ela não se reproduz, ela não gera vida. Agora me diz, se dentro da igreja não está lotado de pessoas assim, pessoas com muita força para o trabalho, pessoas ativistas, pessoas cheias de ideias, mas que são incapazes de gerar vida. Pessoas que trabalham muito, mas são incapazes de pedir perdão, de se humilhar, de liberar perdão. São incapazes de amar o outro com amor sacrificial de entrega. Pessoas que trabalham duro na igreja, mas são incapazes de agir com compaixão, de se colocar no lugar do outro. Só acumulam, não pensam em repartir. Pessoas que trabalham demais, mas são incapazes de corrigir, de disciplinar, de discipular, de dar as mãos, de caminhar juntos. Nós como cristãos, nós estamos gerando filhos híbridos. Pessoas que fazem muito, mas não produzem vida em nada que fazem. Está dando para entender? Então vamos continuar. Lembra que nós estávamos evangelizando uma pessoa, correto? E aí nós falamos para ela que ela tinha que crer, que ela tinha que confessar para a própria salvação. Nós falamos para ela sobre tudo que ela não pode fazer. E aí está faltando a gente fazer o quê? Uma oração final pela vida dela. É ou não é assim que a gente faz? Aí a gente coloca a mão sobre ela e a gente começa a orar dizendo: Deus, guarda essa pessoa. Protege ela desse mundo, livra ela das pessoas ruins, Pai, livra ela dos problemas, coloca na vida dela só pessoas que te conhecem, só gente boa, só crente. Ou seja, a gente ensina tudo isso, a gente ora por essa pessoa e aí depois a gente solta ela no mundão afora. Sabe como essa pessoa ela vai para a escola?
ela vai morrendo de medo de se perder. Ela vai orando, Deus me protege, Deus me guarda, Deus me livra das pessoas ruins, Deus me livra dos problemas. Ela vai para a escola morrendo de medo de perder a santidade, morrendo de medo de perder a presença de Deus, morrendo de medo de perder a salvação. Como consequência, o que vai acontecer? Ela vai se perder. Por quê? Porque a melhor forma de você se perder é tentando se salvar. Sabe como essa pessoa vai para o trabalho dela? Ela também vai com medo, ela vai orando, Deus, que o Senhor me ajude, me livra dos problemas daquele lugar, me livra das pessoas. E aí aquela pessoa vira um ET no ambiente de trabalho, ela não conversa, ela não dá risada, ela não inspira ninguém, ela não ajuda ninguém, ela não aconselha ninguém, ela não traz direção, e corre o risco dessa pessoa ficar anos na escola, no ambiente de trabalho, e sair sem ninguém dar falta dela. Porque ela virou um ET lá dentro, ela estava acuada. Sabe como que esse menino, por exemplo, vai namorar? Sabe como que ele vai encontrar a namorada dele, que também é da igreja, que também é cristã? Ele vai orando, Deus, eu sei que eu tenho que me manter santo, mas me ajuda, porque quando eu chego lá, eu não sei o que acontece. Olha, Deus, eu não quero perder a minha santidade, então se preciso for, tira essa menina da minha vida. E o interessante é que a menina está do outro lado, esperando o namorado chegar, e ela também está orando, Deus, me ajuda, me protege dele, me livra dele, porque quando ele chega aqui eu não sei o que acontece. Querido, 2 cristãos tentando se salvar, o que você acha que vai acontecer? Os 2 vão se perder. Os 2 vão se perder, porque a melhor forma de você se perder é você tentar se salvar. Não dá outra, quando eles se encontram, é aquela confusão que só o diabo consegue entender. É oração em língua, é imposição de mãos, é aquela mistura, aquela bagunça que só o diabo consegue entender o que está acontecendo ali. Termina a noite, os 2 estão dizendo, Jesus, não volta hoje não. Jesus, pelo amor do Pai, não volta hoje não, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. O menino vai para casa dizendo, Deus me ajuda, me dá mais uma chance. A menina entra para dentro de casa, vai tomar pelo menos uns 10 banhos, porque está se sentindo suja, está se sentindo imunda. Os 2 vão deitar e ficam na cama que nem um bife, de um lado para o outro, não conseguem dormir, a consciência está pesada. No dia seguinte, os 2 estão no gabinete do pastor, pedindo perdão, pedindo ajuda, estão participando de culto de libertação, fazendo campanha, tentando fazer alguma coisa para se livrar. Percebe? 2 cristãos tentando se santificar para ver o Senhor. 2 cristãos tentando se salvar. 2 cristãos completamente perdidos. Agora eu fico me perguntando, será que essas histórias que eu contei aqui não têm a ver com você? Será que essas histórias que eu contei aqui, elas não ilustram a maneira como você está vivendo a sua vida? Será que você não está vivendo assim, morrendo de medo de se perder, tentando se salvar, morrendo de medo de perder a sua vida com Deus, a sua salvação, a sua santidade, com medo de falar, com medo de ser luz, com medo de se posicionar? Agora, queridos, por favor, dá mais uma olhada no texto que nós lemos no início da mensagem. Olha aí aonde é que nós estamos errando. Porque nós pegamos esse texto de Hebreus que diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, e de maneira muito rápida nós concluímos que santidade é o meio disciplinar que nos habilita a ver Deus. De maneira rápida nós concluímos que santidade é uma roupagem que nos faz chegar até Deus, que santidade é uma moeda de troca que me possibilita estar na presença dEle, que santidade é o caminho que me leva ao Pai. Mas será que é isso mesmo que esse texto está dizendo? Será que é realmente essa a ideia central desse versículo? Porque presta atenção, se e apenas se a ideia do texto for santidade para ver Deus, eu te pergunto, como é que a gente pode ser santo sem conhecer o Deus que é santo? Como é que a gente pode ser santo sem estar na presença do Deus que é santo? Como é que a gente pode ser santo se o padrão moral e ético está em Deus e nós ainda não o conhecemos? Percebe? Por isso, se, e se apenas se, a proposta da santidade for para ver Deus, então a santidade ela trabalha em cima da meritocracia e não da graça. Por isso vamos pensar diferente agora. Lembra daquela pessoa que a gente evangelizou
Lembra de como ela foi trabalhar, morrendo de medo de se perder, de perder a santidade, de perder a salvação? Pensa nessa mesma pessoa, só que agora ela não vai mais para o trabalho com medo, porque ela está salva. Agora ela não vai orando, dizendo, Deus me livra dos problemas. Agora ela vai orando diferente, ela vai dizendo assim, Deus, quando eu chegar no meu trabalho, aquelas pessoas vão te conhecer. Quando eu chegar naquele lugar, as pessoas vão sentir a sua presença. Quando eu estiver perto delas, elas vão receber o seu amor. A sua santidade na minha vida, Deus vai constrangê-las. E a sua palavra vai transformá-las. E porque, Deus, eu estou ali como seu filho, como seu instrumento, a vida daquelas pessoas jamais será a mesma. Deus, hoje eu vou chegar naquele lugar. E eu vou fazer aquilo que o Senhor me ensinou. Eu vou fazer aquilo que o Senhor faz. Eu vou amar aquelas pessoas com amor sacrificial de entrega. Eu vou repartir aquilo que o Senhor tem me dado. Eu vou resolver o problema para elas. Eu vou trazer direção. Eu vou trazer luz sobre a vida delas. Eu vou ser parecido com o Senhor. Eu vou ser parecido com o Senhor. E as pessoas vão olhar para mim e elas vão dizer, eu quero ter na minha vida o que Ele tem na dele. Eu quero viver a vida que Ele tem vivido. Percebe a diferença? Percebe? Vamos continuar esse exercício. Pensa nessa mesma pessoa indo estudar. Só que agora ela não está com medo, porque ela já é salva. Ela não está orando, dizendo, Deus me livra dos problemas, não. Ela ora diferente. Ela está dizendo para Deus, Deus, eu vou estudar. Eu vou aprender. Não apenas para eu ser alguém e ter alguma coisa na vida. Mas eu vou estudar e eu vou aprender para eu poder abençoar, para eu poder repartir, para eu poder ensinar pessoas. Percebe a diferença? Vamos continuar o exercício. Pensa nessa mesma pessoa agora indo encontrar sua namorada. E agora ele não está mais com medo de perder a salvação. Ele não está com medo de perder a santidade. Sabe por quê? Porque ele já é salvo, ele anda na presença de Deus, ele está cheio do Espírito Santo. Então ele vai encontrar a namorada dele, só que ele vai orando diferente. Ele vai dizendo assim, Deus, hoje aquela mulher vai te ver. Quando eu chegar na casa dela, ela vai te ver. Quando eu bater na casa dela, quando eu me encontrar com ela, ela vai saber como Deus fala. Ela vai ver como Deus abraça. Ela vai perceber como Deus conduz uma conversa, ela vai ter um encontro com o Senhor, e quando eu sair de lá, ela vai dormir em paz, ela vai dormir alegre, porque ela teve um encontro com o Senhor. Percebe a diferença? Do outro lado está a menina, esperando o rapaz chegar, e ela também está orando, Deus, deixa ele chegar aqui, deixa ele chegar aqui. Ele vai ver como o Senhor se veste, como o Senhor se comporta. Ele vai ver como é o padrão moral e ético de Deus. Ele vai ver como Deus fala. E hoje eu vou mandar esse menino para casa tendo a certeza que ele teve um encontro com o Senhor, que ele viu o Senhor na minha vida. Quando ele chegar na casa dele, ele vai dormir em paz, ele vai dormir alegre, porque ele viu Deus na minha vida. Percebe a diferença? Agora são dois cristãos que porque viram a Deus, querem transmitir Deus para o outro, querem demonstrar Deus para o outro. Em qual desses dois modelos você acha que está centrado a verdadeira santidade? Nós somos santos para ver Deus, ou nós somos santos porque nós vimos a Deus e estamos na presença dele? Afinal de contas, santidade é uma forma de alcançá-lo, ou santidade é uma maneira de traduzi-lo ao mundo? Santidade é uma maneira de merecê-lo, ou santidade é uma forma de manifestá-lo? Eu sou santo para que Deus me receba, ou eu sou santo para que o mundo o conheça? Para te ajudar, eu vou fazer uma pergunta que pode esclarecer alguma coisa para você. Por que Jesus buscou a santidade? Jesus buscou a santidade para ver Deus, ou porque estava em Deus, ele era santo? Ninguém melhor para responder essa pergunta do que o próprio Jesus. Preste atenção no que ele diz. É por eles que eu me santifico. É por eles que eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Jesus disse que ele se santificava em nosso favor, para que nós fôssemos santificados através da vida dele. Jesus se santificava para transmitir através da vida dele a imagem do Pai, a imagem perfeita de quem Deus é. Jesus se santificava para que eu e você pudéssemos olhar para ele e ter um encontro com o Pai.
Portanto, o que o texto de Hebreus está dizendo é: tenham paz com todos e sejam santos, mas não para que vocês vejam a Deus, e sim para que as pessoas vejam Deus na sua vida, percebe? Então, querido, não busque a santidade na expectativa de ver a Deus, mas busque a santidade na certeza de que você já viu Deus, porque nós já vimos a Deus, é verdade ou não é? Nós já vimos Deus, e onde foi que você viu a Deus? Onde foi que nós vimos a Deus? Sabe onde? Nós vimos a Deus quando estávamos imersos no lamaçal do pecado, não foi quando a gente estava vivendo uma vida de santidade. Nós tivemos um encontro com Deus quando a gente não tinha nem força para sair de lá, nem força para se levantar do fundo do poço, do lamaçal do pecado. Foi ali que nós vimos a Deus, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi ali que nós tivemos o encontro com Ele. Nós vimos a Deus através de Jesus Cristo, que se santificou para nos santificar, que morreu naquela cruz para nos salvar, para nos libertar. Nós vimos a Deus em Jesus Cristo, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para um reino de luz. Onde foi que nós vimos a Deus? Em Jesus Cristo. E como nós sabemos que Ele era o Filho de Deus? Porque em momento algum Ele tentou se salvar. Nisso Ele foi santo, totalmente santo. Nós vimos a Deus em Jesus Cristo, que se entregou para nos salvar. Então, querido, santo não é aquele que protege a sua reputação para salvar o seu nome. Santo é aquele que abre mão da sua vida para salvar os seus irmãos. Foi isso que Jesus fez. Ele teve a chance de se defender, mas ao invés disso ele se calou e ele se entregou. Ele teve a chance de ficar na presença do Pai lá no céu, mas ao invés disso ele abriu mão de tudo isso e ele desceu para nos salvar, para nos redimir. A santidade de Jesus não se consiste em uma bolha que o separa dos pecadores. A santidade de Jesus o trouxe ao nosso encontro. De forma que santidade não é algo que me leva para cima do monte, para que eu viva de maneira isolada, para que eu viva longe dos pecados da humanidade. A santidade me leva ao encontro das pessoas, para que eu seja luz, para que eu seja usado por Deus na vida delas. De forma que quando a Bíblia diz, olha, evitem lugares, evitem situações, evitem pessoas, ela não está dizendo isso para todos os cristãos. Ela está dizendo para aqueles que não têm vida com Deus, para aqueles que não têm maturidade, porque aqueles que estão em Deus, eles estão sendo santificados pelo Espírito Santo, eles estão cheios do Espírito Santo, e aqueles que estão sendo santificados, o Pai envia como Cristo para morrer pelos seus irmãos. Querido, a santidade de Jesus não afastava ele dos pecadores, pelo contrário. A santidade de Jesus atraía os pecadores até ele. De modo que por onde quer que ele passasse, as multidões vinham ao seu encontro. Ele foi tocado pela prostituta, ele conversou com a mulher adúltera, ele andou com os beberrões daquela época, ele estava no meio dos imorais. Percebe? A questão é que Jesus não se corrompeu por causa dos pecadores, mas ele transformou a vida deles. A santidade não é então para que eu me torne um ser angelical na terra. A santidade é para que Deus seja visto na minha humanidade. Para que Deus use a minha vida como instrumento de cura, libertação e transformação. Querido, se hoje você está se separando dos pecadores, não é porque você é santo, é porque você ainda não é maduro. É porque você ainda não caminha em maturidade. E se você não é maduro, eu falo, é melhor mesmo que você evite lugares, situações e pessoas. Porque só pode ir de encontro à escuridão quem está na luz. Só pode ir de encontro à escuridão quem é luz. Ou seja, só pode ir de encontro com a prostituta, conversar com a mulher adúltera, estar junto dos beberrões, quem está cheio de Deus a ponto de transbordar, e não quem está vazio querendo se saciar. Entenda isso. Todo aquele que está em Deus está sendo santificado pelo Espírito e está cheio do Espírito. E todo aquele que vive nessa condição, o Pai o envia como Cristo, que significa ungido, enviado para dar vida em favor dos seus irmãos. Santidade, portanto, não é o esforço humano para chegar até Deus, porque nós já fomos encontrados por Ele. Santidade é o esforço da natureza espiritual para que Deus seja revelado na minha natureza carnal.
Santidade é para que a nossa humanidade traduza de maneira clara quem Deus é. Santidade é para que o seu marido, ao olhar para você, possa dizer: que mulher de Deus! Que mulher cheia do Espírito Santo! Que mulher sábia! Que mulher serva! Santidade é para que a sua esposa possa olhar para você e dizer: que homem de Deus! Que Deus! Que homem cheio da presença de Deus, ele protege os mais fracos, ele cuida, ele reparte, ele abençoa. Que homem cheio da presença de Deus, tem palavra de sabedoria, tem palavra de direção. Que homem de Deus. Santidade é para que os seus filhos, ao olharem para você, digam assim: um dia eu quero ter a vida com Deus que os meus pais têm. Eu quero conhecer a Deus como os meus pais conhecem. Eu quero ter um relacionamento com Deus como os meus pais têm. Santidade é para que as pessoas que trabalham com você, ou estudam com você, santidade é para que elas olhem para a sua vida e elas possam dizer: olha, eu não consigo entender o que ele tem. Eu não consigo entender o que ele tem dentro de si. Eu não conheço isso que ele tem, mas eu daria tudo para ter isso dentro de mim. Eu daria tudo para viver a vida que ele vive. Por isso, quando a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, o que ela está dizendo é que se você não tiver vida com Deus, é que se você não for cheio do Espírito Santo de Deus, é que se você não caminhar em santidade, ninguém verá o Senhor, mas não verá na sua vida. Percebe? Agora me diz, será que não é isso que está acontecendo? Será que não é isso que está acontecendo com você? Porque você pode frequentar uma igreja, você pode falar de Deus, você pode até dizer que é cristão, e ainda assim as pessoas podem olhar para você e não conseguir enxergar Deus na sua vida. Será que não é por isso que, embora você esteja dizendo que é cristão, os ambientes por onde você passa continuam o mesmo? Não há mudança, não há transformação. Porque ser cristão e não gerar mudança é algo completamente incoerente. Ser cristão e não gerar transformação é incoerente. Querido, eu fico imaginando o dia em que a gente vai poder conversar com os discípulos de Jesus, com os apóstolos. Eu fico imaginando você conversando com o apóstolo Paulo, dizendo que foi cristão durante décadas aqui na terra, mas que tudo à sua volta continuou o mesmo. Eu fico imaginando você falando para Paulo que você foi cristão 10, 30 anos aqui na terra e que todos os seus colegas de trabalho estão no inferno. Eu fico imaginando você falando para Paulo que você é um cristão reformado e que a sua família não conhece a Deus. Eu fico imaginando você dizendo que você é um cristão reformado, calvinista, teólogo, mas que a vida inteira contou mentiras para todo mundo. Que a vida inteira fez fofoca, falou mal das pessoas, teve relação sexual fora do seu casamento, era viciado em pornografia. Eu fico imaginando você falando para Tiago, que foi apedrejado, que morreu apedrejado, que você foi um cristão, mas que ao invés de repartir, você acumulou. Que ao invés de ser um doador de vida, você foi um buraco negro que sugou tudo para dentro de si. Eu fico imaginando Jesus olhando para você. Eu fico imaginando você dizendo para todo mundo que você é cristão, carregando o nome dele, e ele olhando para você, sabendo que você não é. Você já parou para pensar que talvez você tenha sido convencido em relação a um discurso religioso e não convertido de fato a Jesus Cristo? Você já parou para pensar que talvez você conheça a Deus de vê-lo agir na vida dos outros, mas você talvez ainda não teve um encontro transformador com ele? Você já parou para pensar que talvez você foi acostumado a frequentar uma igreja, mas ainda não nasceu de novo? Querido, não tem problema hoje você descobrir que você não é uma nova criatura. Não tem problema você hoje descobrir que você não nasceu de novo. Não tem problema você hoje descobrir que você não é filho ainda, que você é órfão. Não tem problema você descobrir que você não teve um encontro com Cristo. O problema é você continuar vivendo no engano. O problema é você continuar se enganando. O problema é você continuar do mesmo jeito, como se nada estivesse acontecendo. Querido, hoje Deus está te dando uma oportunidade de fazer uma avaliação.
uma reflexão, um exame sobre a saúde da sua espiritualidade. Hoje Deus está dando para você a oportunidade de aceitá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. De ter um encontro pessoal com Ele, de se converter de verdade, de nascer de novo, de ser uma nova criatura, porque o fruto imediato da sua salvação é a transformação dos lugares por onde você passa. Onde há luz não há trevas, onde chega um Filho de Deus, aquele ambiente é impactado. Portanto, se você acredita na palavra de Deus, se você crê em Jesus Cristo, se o Evangelho de Deus está impactando a sua vida hoje, se o Espírito Santo está aí, batendo a porta do seu coração, querendo entrar na sua vida, eu só vou dizer uma coisa para você: para de lutar. Abra o seu coração, se renda à obra da redenção, deixa Jesus Cristo entrar no seu coração e transformar de uma vez por todas a sua vida. Feche os seus olhos. Você que o Espírito Santo de Deus está ministrando aí nesta hora, feche os seus olhos, não se renda, se entregue. Eu quero orar por você, feche os seus olhos. Fala com Deus agora, repita essa oração comigo: Deus, eu me arrependo da vida que eu tenho levado. Eu te peço perdão pelos meus pecados, por viver de maneira obstinada, por saber que isso não agrada o Senhor, mas por insistir nessas coisas, Pai. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu disse que era cristão, mas dei mais mau testemunho do que um bom testemunho. Eu te peço perdão por ter usurpado o nome do Senhor em vão. Me perdoa, Deus. Ora comigo, querido. Repita comigo essa oração. Deus, eu peço ao Senhor que abra os meus olhos espirituais nessa hora. Eu peço ao Senhor que quebrante o meu coração está aberto, entra Jesus no meu coração, acessa os lugares mais sombrios, acessa os cômodos mais escuros do meu coração e leva luz a estes lugares. Espírito Santo de Deus, sela a minha salvação. Espírito Santo de Deus, me santifica, muda a minha vida. Muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de falar, muda a minha maneira de sentir, muda a minha maneira de olhar, de ouvir, de interpretar a vida. Eu quero ser uma nova criatura. Eu creio que o Evangelho não me transforma numa versão melhorada de quem eu era. Eu creio, Deus, que o Teu Evangelho faz de mim uma nova criatura, que Jesus faz de mim uma nova criatura. E é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero abandonar o velho homem, os velhos hábitos. Eu quero deixar tudo isso no passado. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, alguém que glorifique o Teu nome. Eu quero ser a imagem de quem o Senhor é projetado na terra, Deus. Faz de mim hoje uma nova criatura. Em nome de Jesus que nós oramos, porque essa obra tem a ver com o Senhor, tem a ver com o mundo espiritual. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá no dia de hoje, de renovar o nosso compromisso com o Senhor. Obrigado pelo privilégio, Deus, da salvação, porque muitos se renderam ao Senhor no dia de hoje, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a chance de encontrar a vida eterna antes de morrer. Obrigado pelo Teu perdão, pelas Tuas misericórdias e pela graça do Senhor que nos alcançou. E em nome de Jesus que nós oramos, amém. Querido, olha para mim por um instante. Entenda isso. Santidade não é lutar contra os outros para se salvar. Santidade é lutar contra nós mesmos para salvar os outros. Santidade não é lutar contra o mundo para ver Deus. Santidade é lutar contra nós mesmos para revelar Deus. Santidade não é uma moeda de troca que te possibilita estar na presença do Pai. Santidade é graça para que o mundo enxergue Jesus em você. Hoje eu quero que você saia desse culto. Hoje eu quero que você saia desse momento dizendo: Deus, eu vou te revelar para o mundo. Eu vou revelar o Senhor para minha família. Eu vou revelar o Senhor para os meus amigos.
Eu vou revelar o Senhor para as pessoas que eu amo. A minha vida vai ser a imagem da sua. Querido, eu queria que você saísse desse culto dizendo: Deus, a minha vida vai ser uma imagem da sua. Eu vou ser uma cópia de Jesus Cristo nesse mundo. O meu amor será reflexo do seu. E assim como o Senhor um dia me amou, assim eu vou amar. O meu perdão para as pessoas vai ser no mesmo nível que o Senhor me perdoou. Eu nunca mais vou ser uma gaveta para guardar tudo que o Senhor me deu. Eu vou ser uma fonte, eu vou ser um canal que vai distribuir tudo aquilo que o Senhor tem me abençoado. Deus, que a sua vida na minha vida traga luz para este mundo. Que você possa sair desse culto dizendo que as suas palavras nas minhas palavras traga direção para as pessoas. Que a sua presença na minha vida traga salvação para todos aqueles que estão ao meu redor. Porque, querido, ser santo não é ir em direção a Deus, mas é vir de Deus para o encontro do outro. Isso é ser santo, isso é santidade. Amém? Amém? Glória a Deus. O que faz uma palavra ser boa não é o quanto a gente gosta dela. O que faz uma palavra ser boa é o quanto a gente está disposto a viver essa palavra. Ser santo não é ir de encontro a Deus, mas é vir de Deus para o encontro do outro. Você que aceitou Jesus hoje, você que renovou o seu compromisso com Deus hoje, você precisa entender que a partir de hoje você vem de Deus para o encontro dos seus pais. Você vem de Deus para o encontro com o seu cônjuge. Você vem de Deus para o encontro com seus colegas de trabalho, para traduzir, para manifestar a presença de Deus na vida deles. Vamos orar mais uma vez? Deus, usa a vida de todo mundo, Pai, que está aqui, renovando o compromisso, renovando a amizade com o Senhor. Usa a vida daqueles que acabaram de te aceitar e que são nova criatura. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, muda a nossa mente. Padrão de pensamento modela comportamento, muda a nossa maneira de pensar, para que a gente possa viver, para salvar a vida de pessoas, para repartir, para abençoar, para curar, para libertar. Que a gente possa ser, Deus, um canal da sua palavra, um canal de tudo que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado, Pai. E que todo aquele que se encontrar conosco possa ver o Senhor Jesus nas nossas vidas. Essa é a oração que eu te faço, e que teu nome seja glorificado, Deus. Que o nosso nome morra com o nosso corpo e que o teu nome permaneça e prevaleça em tudo, que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja de Jesus diz amém. E aí, essa palavra fez sentido para você? Essa palavra te abençoou? Que bom, fico muito feliz por isso, muito feliz mesmo. Nós teremos agora o nosso momento de dízimos e de ofertas. Eu queria convidar você a participar desse momento, porque esse é um momento espiritual. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos mortificando o nosso corpo. A gente está declarando para todo mundo espiritual que a gente depende única e exclusivamente de Deus. Quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, a gente está agradecendo a Deus e reconhecendo que tudo o que nós temos vem dele. Quando nós entregamos o dízimo e a oferta, nós estamos honrando a Deus, e a palavra diz: honre ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Celeiros fartos e barris transbordando fala de provisão dada por Deus, tanto para o presente quanto para o futuro. Então, participar de um momento como esse é algo muito importante na vida de um cristão. Ou seja, você não vai entregar nem o seu dízimo, nem a sua oferta por causa de uma lei, por causa de uma obrigação. Não, a palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Nós vamos participar desse momento com alegria, com generosidade, porque nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele fez até agora, por tudo que Ele está fazendo nesse momento nas nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para completar tudo aquilo que Ele começou. Então nós vamos entregar com alegria, com honra, com generosidade, agradecendo a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Vamos fazer isso juntos? Aqui na tela já tem aí para vocês um código de QR Code. Basta abrir a câmera do seu celular, apontar para a tela e você vai ser direcionado para o nosso aplicativo, e ali você pode entregar a sua oferta e o seu dízimo por boleto bancário e também por cartão de crédito.
Mas aqui na tela também tem o Pix, é rápido, fácil e muito seguro. Basta você escrever aí o Pix na sua conta bancária e você consegue transferir também de maneira muito simples o seu dízimo, a sua oferta. Tem aqui a conta bancária da igreja para você fazer o seu depósito, a sua transferência. Se você faz parte do grupo de risco, eu posso pedir um pastor da nossa igreja para buscar aí na sua casa. E eu peço a você que identifique a sua oferta e o seu dízimo com o seu e-mail, para que o nosso sistema possa gerar para você um comprovante. Quando a gente cadastra o seu nome aqui, imediatamente quando o recurso entra no sistema, o sistema dispara um e-mail para você e dessa maneira você sabe que o seu dízimo e a sua oferta chegou até nós e você tem algo mais transparente. Então identifique aí o seu dízimo, a sua oferta, para que tudo possa acontecer de maneira mais clara, mais segura e mais transparente também. Combinado? Vamos fazer isso juntos então? Esse é um momento espiritual. E para você que está chegando agora, eu quero dizer que você é muito bem-vindo à nossa família. Eu tenho dito que nós não somos uma loja, nós não somos um shopping para você frequentar. Nós somos uma família para você pertencer. E nós queremos ser família para você. Nós queremos cuidar de você, nós queremos andar juntos. Por isso, olha, aqui na tela está aparecendo o nosso número de WhatsApp. Basta você mandar uma mensagem, não é um robô que responde, é uma pessoa que te responde. E isso é muito interessante porque a gente quer criar um relacionamento de fato orgânico, um relacionamento familiar. Então manda uma mensagem de WhatsApp para a gente com o seu nome, dizendo como você nos conheceu, porque em breve a gente vai ter um Café Conexão e a gente tem duas versões desse Café Conexão. A gente tem a versão online para aqueles que moram fora de Belo Horizonte, em outros lugares, e tem a versão presencial para quem está pertinho de nós. Então não importa se você está em outro estado e até em outro país, tem como você participar. Eu quero dizer também que nós estamos nos transformando também em uma igreja 100% online, onde nós teremos e já temos células 100% online para abraçar as pessoas de outros lugares. Se você quer ser cuidado, discipulado, se você quer caminhar mais perto, nós também temos uma célula online para você. Tem célula online de criança, de adolescentes, de jovens, de adultos. Você pode participar de qualquer uma delas e a forma de você fazer isso é mandando uma mensagem para nós. Vamos andar junto? Vamos ser família? Vamos um cuidar do outro? Manda uma mensagem para a gente caminhar junto. E por último, eu quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo e mais importante ainda, se inscreva em nosso canal. Assina aqui o nosso canal, é gratuito e dessa maneira você nos ajuda a ficar mais relevante na internet e o próprio YouTube propaga mais as nossas mensagens, levando esperança, levando cura, levando salvação. Olha, deixa eu orar pela sua vida, que Deus abençoe muito a sua semana, que Deus te proteja e te guarde de todo mal, que Deus aumente a sua imunidade, te dê resistência contra esse vírus, que Deus potencialize o efeito das vacinas, que Deus acelere esse processo também, que Deus abençoe a sua vida financeira, que Deus cuide da sua família e que você tenha uma semana abençoada e que você, através da sua vida, possa levar a mensagem da salvação. Que Deus abençoe, um grande abraço e até semana que vem.